Olá, eu sou Tobias Folkman, professor da Academia de Regência do Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Este é o segundo vídeo de uma série dedicada ao tema da organização e do planejamento no trabalho de um regente. No primeiro vídeo, abordamos de forma introdutória algumas variáveis às quais devemos estar atentos na hora de planejar o nosso trabalho. São elas: pessoas, ou seja, com quem vai se trabalhar; espaço, ou seja, em qual infraestrutura; tempo disponível; objetivos e repertório. Lembro que o planejamento de trabalho se refere, por exemplo, à organização de um ensaio, com a escolha das obras para ensaiar, o tempo dedicado a cada peça e a ordem das obras. Também pode se referir, por exemplo, à organização de um ciclo de ensaios para uma apresentação. O planejamento é fundamental quando se pensa nas atividades de um semestre e numa temporada anual, com seus objetivos artísticos e pedagógicos. Essas coisas não se decidem na hora, ao improviso, mas devem ser pensadas com antecedência e, às vezes, comunicadas com antecedência à orquestra. Iniciamos com as pessoas, o elemento humano da nossa atividade. Quem é a minha orquestra? Quem são as pessoas com as quais eu trabalharei e que embarcarão comigo nesse projeto comum? É imprescindível que o regente analise criteriosamente a sua orquestra. Há um grande número de fatores a observar quando vamos planejar o nosso trabalho. Eu cito alguns: idade, estágio na formação musical e desenvoltura técnica no instrumento, motivação para estar na orquestra, ou seja, se é uma criança que veio iniciar o seu estudo musical, se foi matriculada pelos pais, se é um jovem estudante de música procurando aprimoramento na prática de orquestra, se é um amador no seu hobby preferido ou se é um profissional, ou seja, uma pessoa paga para estar ali. A idade e o nível de formação musical e técnica são os primeiros fatores a se observar. Por exemplo, crianças de até 10, 11 anos, no início da sua formação musical, além de terem limitações técnicas e de leitura, certamente têm um tempo mais reduzido de concentração numa única atividade. E costumam ser bem ruidosas quando não têm a sua atenção cativada. Para esse tipo de perfil, não é possível imaginar um ensaio muito longo, nem muito tempo dedicado a uma mesma obra. Simplesmente não vai funcionar. É melhor mudar para outra atividade. Para tanto, é preciso ter cartas na manga, ou seja, alternativas para ir mudando de repertório durante o ensaio ou exercícios musicais variados, que continuam disfarçadamente trabalhando elementos da obra planejada, mas sem parecer a mesma música. Já os adolescentes que estudam o instrumento há alguns anos terão uma desenvoltura técnica um pouco maior, uma leitura mais estruturada e resolverão as passagens mais rápido. Porém, estão numa fase de vida em que tudo estimula a interação social durante o ensaio, com olhares e trocas de mensagens e interesses que, na verdade, não tem muito a ver com a parte que está na estante para ser tocada. Também aqui é importante ter uma dinâmica na organização das obras do ensaio e muita atenção ao ambiente psicológico do grupo. Jovens que buscam seguir a carreira musical, universitários ou não, têm excelente motivação para tocar uma grande variedade de repertório. Resolvem rápido tudo, têm muito desejo de aprender, mas também costumam cair na tentação, às vezes, de superestimar suas possibilidades. Nesse caso, é muito importante estar atento ao nível de exigência do repertório para que não extrapole as possibilidades momentâneas do grupo. Para todos os perfis descritos até aqui, um bom senso de pedagogia é fundamental para planejar os ensaios e também para administrá-los. Já para adultos, objetividade e clareza de ideias, além de muita organização e boa comunicação do planejamento, são fundamentais. Adultos não gostam de perder tempo, nem gostam de sentir que estão preenchendo o tempo, repetindo passagens de forma desnecessária. A motivação pessoal do músico para estar na orquestra
também um elemento que deve ser levado em consideração quando vamos planejar o ritmo e a intensidade de trabalho. Quanto mais a presença do músico for um desejo, mais ele vai se envolver num trabalho intenso e exigente, e mais vai assumir os objetivos comuns do grupo. Naturalmente, as orquestras sociais possuem muitos objetivos, dos quais o musical talvez nem seja o primordial. Muitas vezes, a principal motivação da criança para estar ali é não estar na rua. É ter uma ocupação enquanto os pais trabalham, ou a mãe trabalha, e ter um lanche substancial na hora do intervalo. Quando vamos planejar o nosso trabalho, temos que ter isso em mente e buscar organizar um ensaio, uma atividade lúdica, que encante e desperte a criança para o prazer em tocar em conjunto. Com prazer e diversão, certamente ela vai querer tocar mais e melhor. Disciplina é fundamental para a atividade orquestral, disso não há dúvida. Mas disciplina somente, sem espaço para a diversão e o prazer em fazer música, pode arruinar a motivação de um grupo, não importando o perfil dos músicos. A capacidade de preparo anterior ao ensaio, ou seja, o estudo individual das partes, é um elemento muito importante para o seu planejamento. Na hora de escolher as músicas, a ordem no ensaio, quantidade de tempo dedicado a cada música, é importante ter em mente qual é o nível de preparo que esses músicos têm antes do seu ensaio. Quanto mais preparados eles chegam, mais eficiente é o rendimento do ensaio e mais possibilidades de trabalho criterioso o regente vai ter. Mas é bom lembrar, o regente sempre tem que estar muito mais preparado que os músicos. Espera-se que o músico sempre chegue preparado para um ensaio de orquestra. Num contexto de orquestra profissional, essa é uma condição obrigatória, desde que o músico tenha acesso com antecedência às partes de estudo. Já nas orquestras sociais, temos como missão desenvolver nos jovens a consciência da necessidade do estudo individual da parte. Nesse processo, o apoio dos professores de instrumento na sala de aula é fundamental, principalmente no início. A independência de estudo é uma coisa que vai sendo desenvolvida aos poucos. E ajuda muito nesse processo garantir que os alunos tenham acesso a materiais de qualidade, partituras bem impressas, por exemplo, com antecedência. Há também situações onde os jovens não conseguem estudar suficientemente em casa, seja por demandas escolares, familiares, como cuidar de irmãos menores, por exemplo, ou até de trabalho para complementar a renda familiar. Nesse caso, é muito importante que a gente planeje o trabalho tomando em consideração essa realidade, sem esperar resultados que não vão acontecer. Por fim, conhecer a escolaridade, o perfil cultural e o perfil socioeconômico dos músicos ajuda muito na hora de escolher as palavras para verbalizar as orientações durante o ensaio. Conhecer bem as pessoas é muito importante para que o regente saiba a quem ele se dirige. Dessa forma, escolhendo bem as palavras, sabendo em que registro ele fala com as pessoas, o regente consegue administrar o ensaio de forma objetiva e clara com os seus músicos. Por exemplo, não se fala com um adolescente de uma orquestra jovem como se estivesse falando com um experiente músico profissional. Da mesma forma que não se orienta uma musicista com 30 anos de experiência profissional como se fosse uma jovem estudante universitária. Parece óbvio, mas esse problema acontece muito com jovens regentes. No próximo vídeo, vamos falar de questões referentes à infraestrutura e logística na atividade orquestral e de como o bom conhecimento dessas questões é fundamental para um bom planejamento de trabalho. Até lá!